E aí galera, tudo bem? Nosso primeiro podcast! Meu nome é Caluan Eloy, eu sou da página Cadê o Amor e do canal no YouTube Cadê o Amor. Se você não conhece nada, você caiu de paraquedas nesse podcast, acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/campanha Cadê o Amor e o nosso canal no YouTube, youtube.com/c/Cadê o Amor. Lá você vai encontrar muitos vídeos sobre temáticas diversas, política, negritude, feminismo, transgeneridade, movimento LGBT e enfim. E aqui no podcast nós vamos fazer mais. Por mais que a gente já tenha tido vídeos de até 20 minutos, lá no canal no YouTube estamos tentando reduzir os vídeos para de 6 a 8 minutos, até porque estamos legendando os nossos vídeos, sim. Estamos legendando os nossos vídeos para dar acesso a deficientes auditivos. Vai ser um conteúdo mais reduzido, né? Até porque o processo de legendagem é muito trabalhoso. E aqui no podcast não. No podcast vai ser mais espontâneo, mais aberto. Eu vou poder falar de forma mais extensa sobre os temas que precisam de mais extensão. E o tema do episódio de hoje é sobre essa questão dos corpos, né? De quem tem o direito ao corpo. E esse é o episódio de hoje. Das leis de intervenção dos corpos é a lei que não permite que a mulher faça laqueadura. A mulher não pode fazer a laqueadura sem ter, no mínimo, 2 filhos e sem ter a permissão do marido. Ela tem que ter 2 filhos e ela tem que ter a permissão do marido para fazer a laqueadura. Sim, pois é uma lei muito problemática, uma lei muito invasiva ao direito ao corpo. É uma lei muito problemática, que ela complementa, na verdade, a questão do aborto, né? Que é um outro tema muito tabu, debatido por feministas, porque a mulher no Brasil ela não pode abortar. Inclusive, eles estão regredindo cada vez mais, porque existem alguns casos, quando a gravidez apresenta riscos à vida da mãe, quando a vítima é de estupro, e agora até isso está sendo revisto. Estão querendo que a gente tenha filhos dos nossos estupradores. A situação é bem cabulosa, assim. Cada dia que a gente dá um passo para frente é 10 para trás. Essa lei da mulher não poder se ligar, né, para evitar a gravidez, ela complementa a lei do aborto, porque beleza, o Estado não permite que ela se ligue. E aí vamos supor que aconteça um acidente e ela engravide. O Estado não permite que ela aborte. Se a gente for analisar pelo ponto de vista masculino, estatisticamente a quantidade de pessoas sem o nome do pai no registro civil, na certidão de nascimento, já passa dos 5 milhões aqui no Brasil. A paternidade ela não é compulsória porque o Estado não obriga. O Estado obriga o pai a pagar pensão, né? Como se o dinheiro fosse tudo. E é um argumento tão cretino quando pessoas falam que sobre adoção por casais LGBT, por lésbicas ou por gays. E aí sempre tem alguém com argumento, mas uma criança precisa de uma figura materna e uma figura paterna. Se você for analisar a estatística da população brasileira, muitas crianças não têm uma figura paterna ao lado. E ninguém bugou por causa disso, sabe? Então só é um problema quando é uma família LGBT. Né? Quando é uma relação hétero, não tem problema o abandono paterno. São discursos muito, muito problemáticos, muito cretinos, né? Não é nem problemático é uma coisa que a gente resolve. Cretino é mau caráter mesmo, né? É um discurso que é só para destilar ódio. E essa questão da gravidez compulsória, né, da maternidade compulsória, ela é reforçada pelo senso comum, né? Ela não é exclusiva do senso comum, porque como eu mostrei aqui, o Estado também obriga mulheres à maternidade de qualquer forma, né, impedindo que elas evitem gravidez de uma forma definitiva, como é o caso da laqueadura, e impedindo que elas abortem. Mas o senso comum reforça essa maternidade compulsória com aqueles discursos, né? O relógio biológico tá ficando velha, né? Tem que ter filho logo. Vai acabar ficando pra titia. Como assim você não quer ter filho? Esses discursos que nós já conhecemos de cor, que pelo menos uma vez na vida, se você é mulher cis, você vai se deparar com ele, né? Então é mais uma prova de que mulheres não têm direito ao próprio corpo.
enquanto pessoas cis podem ir lá botar silicone, fazer lipoaspiração, fazer o que quiserem, pessoas trans não podem. Elas precisam ter um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico de no mínimo 2 anos para conseguir ter direito a fazer o que quiser com o seu próprio corpo. É uma coisa muito, muito, muito problemática, muito polêmica, uma luta que nós estamos lançada, né? Porque o argumento é, e se a pessoa se arrepender? E aí eu faço a mesma pergunta quando é questões de pessoas cis. E se a pessoa se arrepender? O Estado não tem que decidir. Até pouco tempo atrás, para a pessoa trans mudar o nome e o gênero no registro civil, ela era obrigada a ter se submetido à cirurgia de redesignação sexual. Se a pessoa não quisesse ter feito essa cirurgia, ela não ia conseguir mudar o nome. Era basicamente isso que acontecia. Isso até poucos meses atrás, isso mudou agora. Tem mais ou menos 1 mês que isso mudou. Sobre a questão do senso comum de que as pessoas têm de como deviam ser um corpo trans, né? E que elas acreditam que o corpo trans é aquele que necessariamente não se sente feliz com o seu corpo. É aquele que vai se submeter a cirurgias, é aquele que vai fazer terapia hormonal, é aquele que vai se matar na academia, como se fosse exclusividade de pessoas trans não se sentirem confortáveis com o seu próprio corpo. Muitas pessoas cis não se sentem confortáveis com o seu próprio corpo e fazem academia, e fazem reposição hormonal, e fazem cirurgias, fazem o que tem que fazer, o que acham que devem fazer para se sentirem bem. Então, a questão da disforia, que é esse desconforto com o próprio corpo, não é exclusiva de pessoas trans. Por isso me surpreende quando pessoas questionam pessoas trans que não fazem terapia hormonal ou que não querem fazer cirurgia. Como se a pessoa tivesse obrigação de estar infeliz com o corpo dela, né? De querer fazer terapia hormonal, querer fazer cirurgia. E outros estereótipos que as pessoas atribuem a corpos trans, né? Acham que todo homem trans é macho alfa, é hétero, né? Que quer ser aquele másculo máximo, né? Então, quando conhecem um homem trans efeminado, ficam horrorizadas. Quando encontram uma travesti que é mais masculina, eles ficam, como assim, sabe? E é um estereótipo totalmente infundado, porque eles querem atribuir coisas a pessoas trans que não são atribuídas a pessoas cis. Quantos homens cis você conhece que são afeminados, sabe? Quantas mulheres cis você conhece que são mais masculinas, né? Que a gente chama de bofinho. Então as pessoas têm uma mania de atribuir estereótipos para corpos trans. É muito difícil, gente, muito difícil, sabe? E querendo atribuir estereótipos para o que deve ser masculinidades e feminilidades, né? E quando se trata de corpos não binários, então a coisa fica mais louca ainda, porque existem corpos não binários masculinos, existem corpos não binários femininos, existem corpos não binários andrógenos, neutros, sabe? Existe tanta variedade que realmente, tipo, não existe um molde. Existem mulheres mais masculinas, existem mulheres mais femininas, existem mulheres mais neutras, existem homens mais masculinos, homens mais femininos, homens mais neutros, existem não binários, existe androginia, existe tanta coisa, e esse pessoal querendo botar a galera num molde, sabe? Achando que todo homem trans é macho alfa, toda mulher trans é a pessoa mais feminina do mundo, sabe? Tipo, não é assim que funciona. Eu fico me perguntando, foi feita alguma emenda constitucional ou alguma coisa do tipo, dizendo como deve ser um corpo e um comportamento trans? Eu não fiquei sabendo, assim. Se há essa emenda constitucional, por favor, vocês me enviem, mandem um e-mail pra gente, tá? campanha.cadeoamor@gmail.com, manda um e-mail pra mim com essa emenda, porque eu não fiquei sabendo. E aí a pessoa vê, tipo, uma novela, um personagem trans e acha que a vida é assim, sabe? A vida não é. Eu costumo resumir todas as perguntas que me fazem sobre o meu corpo, né? Pra quem não sabe, eu sou uma pessoa trans. Toda vez que alguém faz uma pergunta estranha sobre o meu corpo, eu resumo tudo respondendo com o artigo 5º da Constituição. Como assim você não toma hormônio? Ninguém será obrigado. Como assim você não fez cirurgia?
Ninguém será obrigado. Ah, mas por que você não ama o corpo que Deus te deu? Ninguém será obrigado. Basicamente, é uma crítica social, basicamente, né, esse episódio, né, e um convite à reflexão, né, por que a gente quer definir ou determinar o que deve ser o corpo de outra pessoa, sabe? Você tem um corpo, cuide do seu, sabe? Um up do Super Mario, você ganhou uma vida, cuide da sua, cuide do seu corpo, porque muita gente não tá satisfeito com seu corpo, muita gente tá, e quem não tá satisfeito faz o que tem que fazer para se sentir satisfeito. Quem tá satisfeito, que bom tá satisfeito. Ninguém, e isso é uma coisa também que me incomoda muito, quando algumas pessoas chamam a cirurgia que pessoas trans fazem, chamam de mutilação. Eu acho isso muito ofensivo, muito abusivo, esse termo, né? Chamam de mutilação, sabe? Mutilação é uma coisa muito séria, gente. É uma coisa muito séria. Então, usar esse argumento para pessoas trans é muito cretino, é muito desonesto, porque você não chama de mutilação quando uma mulher reduz o seio ou quando alguém diminui o nariz, sabe? Ou quando uma pessoa cis não tá feliz com o próprio corpo, vai lá e faz uma lipoaspiração, sabe? Ou quando enche a cara de botox, sabe? É muito, muito desonesto mesmo chamar a cirurgia que uma pessoa trans faz para se sentir melhor com sua própria existência, com seu próprio corpo, chamar isso de mutilação, quando você não chama essas outras coisas de mutilação. Isso é muito perigoso. Você não chama um homem cis, você não fala que um homem cis está se mutilando quando ele se enche de esteroide para ficar com o corpo bombado, sabe? E aí quer falar isso das pessoas que tomam hormônio? Gente, peraí. Só um adendo, assim, também, que é uma coisa que eu escutei muito quando o Supremo decidiu sobre a questão do nome social, da poder mudar direto no cartório. Muita gente cis ficou botando que isso ia abrir margem para fraudes, né, para as pessoas lá, criminosos, bandidos, lá mudar o nome. E aí eu fico me perguntando, gente, será que essas pessoas não sabem que a lei de mudança de nome já existe há muito tempo? Ela já existe há muito tempo. Essa é a lei que permite que você case e você mude o seu nome. E se você descasar, você pode mudar o nome de novo. Então, assim, por que só agora que ela vai abrir margem para fraude, sabe? E essas pessoas, eu acho que elas devem considerar que o nome é a única forma que a polícia tem de encontrar bandidos, né? Tipo, o nome do meu pai é Francisco Silva. Manda a polícia procurar isso. Sabe? Gente, me poupe, sabe? A gente tem um CPF. CPF não muda, digital não muda. Ah, é um argumento inocente, normal que a pessoa se fazer. Não, não é um argumento inocente. Você vê que existe um preconceito tão enraizado que as pessoas fazem comentários, elas usam argumentos e elas nem percebem que elas estão sendo preconceituosas. A lei de mudança de nome já existe. A gente tem um CPF que não muda, independente de quantas vezes você mude seu nome, seu CPF não muda. A sua digital não vai mudar. Por que vai abrir margem para fraude? Não faz sentido. Não faz sentido esse argumento. E aí, quando o deputado Pastor decidiu fazer um projeto de lei lá para impedir que pessoas trans não operadas usem o banheiro que elas se identificam, né, ele usou o argumento que é porque ele está preocupado com as mulheres, né, de homens se fingindo de mulheres trans, invadirem os banheiros femininos e estuprarem mulheres. O histórico de padres e pastores, pedófilos, estupradores que a gente teve só no Brasil, e eu não vi uma nota sequer desse mesmo deputado, né, nenhuma nota de repúdio sobre o assunto. Então ele não se importa com mulheres. Mulheres trans vão ser estupradas no banheiro masculino, né? Ele não se importa. O deputado tá muito otimista com os bandidos do Brasil, né? Porque se ele fizer uma lei que impeça mulheres trans de usarem o banheiro feminino, né? Imagina, o estuprador não vai entrar nesse banheiro nunca, né? Os estupradores respeitam a lei, isso é um código de ética, né? Né, deputado? Pelo visto, os caras têm um código de ética muito bacana, né? Que eles respeitam, sabe? Então, se o senhor fizer essa lei preconceituosa contra pessoas trans, ele não vai estuprar mais mulheres. Muito bacana, muito bacana. Parabéns aí pelo código de ética dos criminosos. Espero que vocês tenham detectado a ironia, tá? E para encerrar esse episódio de leis e estereótipos absurdos,
que impedem as pessoas de terem direito ao próprio corpo, né? E agora, pelo visto, vão impedir até as pessoas de usarem o banheiro, de fazer xixi, né? Eu acredito que a maioria de vocês sabe que pessoas LGBT não podem doar sangue. E aí, eu sei que vocês devem se perguntar, mas como assim? Por que elas não podem doar sangue, né? Eu nunca soube. E aí eu vou te explicar por quê. O Ministério da Saúde, ele tem medo, né? Ele ainda coloca em cima de pessoas LGBT o estigma do HIV. Então, ele tem medo que a pessoa LGBT doe sangue e tenha HIV. E aí você pode se perguntar, mas esse sangue que é doado, ele é testado, né? Fazem os exames para ver se tá tudo bem. Ele é testado, eles fazem todos os exames. Pois é. Pra que salvar vidas, né? Pra quê? Vamos desperdiçar todo esse monte de sangue que podia estar salvando vidas pra gente ser preconceituoso. Ou seja, o Estado prefere ser preconceituoso, destilar seu ódio e sua exclusão contra pessoas LGBT do que salvar vidas. Aí fazem essas campanhas que estão precisando urgente de doação de sangue, porque tá morrendo gente por falta de sangue. E aí a pessoa LGBT vai lá doar sangue e eles não deixam. E aí, só pra terminar esse episódio maravilhoso, eu quero falar duas coisas. Primeiro, eu vou convidar vocês a lerem o manifesto que foi feito contra o transfake. Esse manifesto foi feito por um grupo de pessoas trans, artistas, né, do teatro. E foi feito em repúdio às peças de teatro que estão utilizando atores cis para interpretar pessoas trans. Então, eu convido vocês a lerem esse manifesto. Ele é muito importante, né? O que a gente chama de transfake, que é um problema tão grande quanto blackface. E se você não vê problema em blackface, eu peço que você não venha mais aqui, porque eu não sei mais o que dizer, né? Eu acho que em 2018 eu não tenho por que explicar por que blackface é um problema, né? Então, procura no Google. Se você quer voltar aqui, faz o seguinte, procura no Google por que blackface é um problema. Vai ver Cara Gente Branca, a série da Netflix, vai ver a série. O filme você pode ver depois, mas vê a série. Chama Cara Gente Branca, Dear White People. Vê lá na Netflix, entenda um pouco sobre o blackface, né? E o transfake tem o mesmo problema que o blackface. Então, leia o manifesto está muito bem escrito, muito bem feito. Ele explica claramente todas as questões do transfake. E isso tem muito a ver com a questão do direito ao corpo, né? Porque a gente está falando de um país que 90% das pessoas trans que existem nesse país estão em empregos informais e maioria em prostituição. Das 90% de empregos informais é prostituição que a gente se refere. E é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Não é a guerra da Síria, não é o tal campo de concentração na Chechênia, é o Brasil. É o Brasil o país que mais mata pessoas trans. Então, a gente não conseguir esse espaço na novela que quer falar sobre a nossa vivência, a gente não conseguir esse espaço na peça de teatro que quer falar sobre a nossa vivência, é simplesmente negar o direito da nossa existência. É continuar colaborando para que nós continuemos em empregos informais, na prostituição e sendo o país que mais mata pessoas trans. Então, o transfake é um problema muito grave e eu sugiro que vocês leiam esse manifesto. Vou deixar o link aqui na descrição desse episódio. Eu quero convidar vocês, antes de eu ir embora, a seguir a nossa playlist no Spotify. Chama Playlist Amorzinho. Sim, é uma playlist criada especialmente por Cadê o Amor. Tem mais de 4 horas de música, incluindo nacional e internacional. E internacional não é só Estados Unidos, tá, gente? E vários estilos, tem country, tem pop, tem rock, tem funk, tem rap, tem um pouco de tudo. 4 horas de música maravilhosas, com muita visibilidade trans, muita visibilidade de mulheres, de negros e LGBT em geral. Então, siga lá a nossa playlist, curta lá. E se você tiver alguma indicação de banda ou de artistas que devia estar nessa playlist, manda pra gente por e-mail. É campanhacadeuamor@gmail.com, campanhacadeuamor@gmail.com. Só mandar um e-mail pra gente. Não deixe de seguir a gente no Facebook, facebook.com/campanhacadeuamor.
e se inscrever no nosso canal no YouTube. É youtube.com/c/Cadê o Amor? Tá, gente? Então esse foi o nosso primeiro episódio do podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe e até a próxima, galera!